Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais espacial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O governo de Cuba já dura 67 anos. Será que vai cair sobre o governo Trump? Isso é ainda mais relevante porque ele está fazendo um bloqueio naval agora, basicamente, né? Não é full um bloqueio naval no sentido de derrubar, afundar navios que tentam furar ele. Mas, cara, é quase. Sequestrar navio que, Basicamente. que passa é análogo. Ameaçar países que pretendem, né, empreender comércio com Cuba, com tarifas, etc. Tá tendo um bloqueio muito grande, cara. O Trump tá apostando forte Pois é. no colapso do governo cubano, que tá, honestamente, por um fio, Por né? um fio. Cara, a gente tá há bastante tempo já falando sobre isso. A gente queria um acontecimento assim, mas não tá rolando, então a gente vai falar de qualquer maneira. E aí, o negócio é o seguinte, cara, Cuba é um lugar muito pobre. Nós dois sabemos, porque a gente já foi lá. Somos agentes cubanos infiltrados no Brasil. Exato. Sim. Tenho familiares que foram pra Cuba no último ano. Falaram que, cara, blackout, assim, no meio, tipo, foram fazer coisas científicas lá e só não dava pra fazer, cara. Porque da área Ciência médica... em Cuba. Exato, da área médica, pra vocês verem. E, cara, só não rolou. A viagem foi pointless, porque tava Sim. sem energia no hospital, tá ligado? É, isso dificulta um pouco a ciência. Exato. A ciência requer energia. E aí, o regime cubano dependia de petróleo da Venezuela, mas aí o regime venezuelano acabou. Foi um sucesso a derrubada do regime venezuelano, né? É aquilo, derrubada, transição, sequestro do Maduro. Foi um sucesso retumbante pro Trump. E agora é aquilo, cara. O predador, né? O lobo, quando ele sente o gostinho de sangue, e quer mais, né? Que derrubou um ditador latino-americano de esquerda, antagonista dos Estados Unidos. Cara, ficou com bloodlust, cara. E Cuba tá maduro, cara. Tá pra cair de maduro o regime. Entendeu? Puta que Pra ficar fazendo sua piada Botão clássica. zorra total. Não Pois tem, é. não tem. Mas... Botão aqui. Tá, saudade. Mas sim, cara, a gente tá cobrindo desde o início do ano, né? Falando pra todo mundo, cara, ó, vai se preparando. Prioridades dos Estados Unidos mudaram drasticamente. Você não vai ver mais. Apesar de também. Esse episódio de hoje poderia ser sobre o Irã. Não foi. Ele também tá esperando. Também estamos esperando o que vai acontecer. Estamos, como é que chama? Monitorando a situação. Sim. Mas a diretriz de segurança do governo americano, mais recente, do início do ano, deixou bem claro que a América Latina é foco. América Latina é clave. Ou seja, cada vez mais a gente tem que se preparar para esse tipo de intervenção. E, de novo, parece ser pontual. Acho que os Estados Unidos não precisam engajar em guerra aberta com nenhum país da América Latina. Nenhum. Sério. Triste. Triste, eu falo isso triste mesmo pelo Brasil. Nenhum. Zero? Não precisa, pode. Beleza. Não precisa, né? Mesmo o Brasil não tem a menor condição de Não, o resistir Brasil a- esquece, não tem nada. Eu não tô falando do Brasil, eu tô falando de Cuba. Eu acho que tem Não, um argumento a ser feito que não. o governo americano deveria só invadir Cuba. E eu vou Só- fazer ele mais pro final do episódio. Mas assim, né, os Estados Unidos não precisam invadir nenhum país da América Latina porque nenhum país tem a menor condição de resistir. Cara, uma semana nos Estados Unidos. Eu falo isso até... Pô, tá falando isso porque você paga pau pra caralho pra mim. Eu falo isso com tristeza, assim, né? Você fala isso porque você é um cara que preza pela realidade, É né? real, né? Eu estou olhando o real. Eu não tô falando de fantasia, de porra... A soberania, lei internacional. Não, exato. Se os Estados Unidos quisessem, o Brasil não tem antiaéreo. A Marinha do Brasil é capenga pra caralho, não tem a menor condição de tomar conta do seu próprio litoral, que é gigante. O Exército tá de férias há muito tempo, né? Então não tem não é aguerrido daquele jeito, não. Não precisa. Se os Estados Unidos falassem para, o Brasil para, né? Via de... Quer dizer, eu espero, né? Que o Itamaraty também tenha essa percepção, mas acho que é a mais realística de Já todas. para não resistir. Né? Exato. Eu espero de verdade que o Itamaraty tenha essa percepção também. E aí é isso. Os Estados Unidos vai estar mais agressivo, mas não necessariamente vai estar violento. Né? Em alguma medida violento, né? Sequestrar um presidente do país é uma Exato. forma de violência. Fazer um bloqueio naval é considerado um ato de guerra há séculos, né? É uma forma de violência, mas você não vai ver, porra, boots on the ground, milícias americanas, cacete. Mas cada vez mais a gente tem que se acostumar. E o palpite desse canal é que o próximo na fila é Cuba. Cuba. Habana. Porque, de novo, nós dois fomos. Pessoa tem relações muito próximas com o governo cubano, a família dele. E a situação é catastrófica, mas já era. Eu fui criança, fui em 2006 já, cara. Toda a propaganda, toda a miragem, né? O discurso latino-americano, de resistência latino-americana, que era muito forte
nos anos 70 e agora tá querendo ter a repetição, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Então agora era uma coisa meio platina, né? Meio, os países do Cone Sul, caralho. Agora tá virando uma coisa caribenha, bad bunizada. Porra, pelo amor de Deus, né? Ela é uma tentativa de resistir a algo que é inevitável. Igual foi nos anos 70 também. Então, fica de lição. Mas a questão é, cara, Cuba é uma merda. Não deixe um país muito destruído, assim, muito precarizado, muito incompetente de se auto-administrar. A gente tem um amigo economista que fala, cara, eu me convenci que era uma bosta quando eu vi que Cuba era importador de açúcar. Né? Caralho, isso é surreal, assim. Eu tô falando. Eu não me liguei. Mas sim, esse amigo nosso falou assim: cara, antes de ir, eu vi esse dado e falei, e aí me preparei pro pior, sabe? E aí é exatamente isso. É tipo, caralho, a Arábia Saudita é importador de areia, tá ligado? Esse nível a parada. O país foi criado para plantar açúcar e hoje em dia é incapaz de se abastecer em termos de açúcar. Então a gente já falou, tem vários episódios sobre Cuba no canal, porque grande êxodo populacional, colapso das estruturas econômicas mais básicas, engenho, né, uma tecnologia de 500 anos, altamente trivial, cacete, e população jovem saindo, os caras não conseguem mais produzir carne, porque tem escassez em centro urbano, no campo é fome, entendeu? É assim, absurdo, é uma situação horrível, cara. A diáspora cubana nos Estados Unidos, ela não manda dinheiro pra Cuba, não. Ela manda comida, literalmente. Manda comida de avião, de barco. Pelo menos estava mandando um tempo atrás. Agora com esse bloqueio a gente não sabe. Mas vamos lá. Essa matéria que tá bem boa, explica sobre... Será que Cuba vai cair mesmo? Ele faz um bom argumento de que talvez não. O que, na minha opinião, significa que se o Trump quisesse dar um empurrãozinho mais forte, talvez fosse justificado. Mas vamos lá. Há quase 20 anos, em frente ao restaurante Versalhes, em Miami, houve comemorações depois que Fidel anunciou que estava tão doente que precisava se afastar temporariamente da presidência de Cuba. Os exilados cubanos se alegraram novamente 2 anos depois, quando ele renunciou definitivamente, e mais uma vez quando ele morreu em 2016, embora seu irmão Raul Castro fosse presidente na época. Agora, a economia do país está em queda livre. Sua rede elétrica está falhando, milhões de cidadãos deixaram o país. E para deixar bem claro, não é que milhões de cidadãos deixaram o país ao longo das últimas décadas. Isso aconteceu. Milhões de cidadãos deixaram o país nos últimos 2 anos, assim. Tipo, 20% de Cuba foi embora nos últimos 2 anos. Teve uma reforma em questões de viagens internacionais, né? Elas eram vedadas, só podiam ser liberadas mediante aprovação do governo. Aí você via, tipo, cubano nas Olimpíadas, cubano em evento fora internacional. E aí você já tinha um problema na época. Porque algumas vezes isso aconteceu. O atleta cubano ia pro país, disputava as Olimpíadas e não voltava. Fala, pô, agora eu sou refugiado, cara. Esse regime é maluquice, eu vou ficar aqui agora. Isso foi revertido, né? Teve um pacote de reformas depois, né? Que o Raul Castro se afastou do governo, esse novo líder. E aí ele liberou viagem de cubanos pro mundo. E provavelmente ele liberou porque ele ficou tipo, cara, tá foda. Ele vai morrer de fome se a gente deixar as pessoas aqui, então é melhor deixar eles irem embora. E aí todo mundo só foi, entendeu? Milhões, né? Milhões, que já tem, sei lá, mais de 2 milhões de cubanos espalhados aí pelo mundo. E o governo cubano enfrenta talvez seu inimigo mais ameaçador, o presidente Trump. O senhor Trump cortou o acesso de Cuba aos carregamentos de petróleo, contribuiu para prejudicar gravemente sua vital indústria turística e declarou que o governo cubano está acabado. O governo Trump e muitos exilados cubanos, que esperam há quase 7 décadas pela queda do governo comunista de Cuba, disseram acreditar que este poderia finalmente ser o seu momento. Após anos de presidente dos Estados Unidos tentando várias táticas de pressão econômica para acelerar o colapso do governo cubano, o corte no fornecimento de combustível promovido pelo governo Trump elevou drasticamente a tensão, pois o petróleo mantém o país funcionando, do transporte público às fábricas e fazendas. Quando pessoas da minha família foram para lá, foi antes disso aqui, tá? Ou seja, mesmo antes disso já tava com problema de energia. Agora, então, puta que pariu. A gente fez a cobertura há um tempo atrás, lembra essa matéria? Que Cuba estava operando através de uma termoelétrica flutuante. Da Turquia. Turquia. E aí ela só conseguia... Era uma termoelétrica extremamente ineficiente, que ela queimava petróleo bruto venezuelano. Cadê o petróleo agora, né? Pois é. Então tá lá flutuando e sem combustível. Previsões sobre o fim do governo cubano já haviam sido feitas antes, principalmente após a dissolução da União Soviética, que havia sido a principal benfeitora de Cuba, mas essas previsões se provaram erradas. E isso eu acho que é a parada interessante, né? Que nos anos 90, Cuba... Parece que... Eu dei uma pesquisada sobre isso. O regime cubano tinha um plano que era, cara, olha só. O plano de absoluta autossuficiência. Que é, mano, vai todo mundo passar fome nessa porra.
sem energia, sem nada vindo de fora pra ilha, mas o regime não vai cair. E eles tinham meio que um plano pra conseguir executar isso de uma forma menos dolorosa possível, sabe? Uhum. Então, cara, pelo menos o regime naquela época, ele tava bem decidido em tipo, cara, Hasta la muerte. mano, hasta la muerte, custe o que custar, a gente não vai sair. Será que agora eles ainda estão tão aguerridos? Cara, regimes autoritários podem ser muito aguerridos. Vídeo o Irã, né? Tava disposto a matar dezenas de milhares, algumas pessoas estimam em mais de 30 mil cidadãos do próprio país só por protestar, entendeu? E eu acho que isso é a premissa razoável. Acaba aparecendo em todos os programas, né? Uma premissa de análise de política. As pessoas não dão poder, né? Não renunciam poder por livre e espontânea vontade. É muito raro, né? Muito raro. É muito raro. Muito, E muito tipo, raro. mas as pessoas vão passar fome. Mano, o ditador de Cuba tá cagando. Esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, né? Exato. Não é, alguns de vocês podem morrer, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. E é literalmente essa a questão hoje em dia. E nos anos 90, cara, Cuba tomou uma severa porrada, né? Até os anos 90 era fortemente subsidiada, né, pelo regime A União Soviética comprava o açúcar cubano por preços muito altos. Porra. E mandava uma porrada de gente também passar férias em Cuba, né? Então, os resorts que estão lá até hoje, eu não sei se eles estão operando hoje em dia, né? Quando eu fui, tava. Era bem legal o resort. Não, mas agora... Agora eu não sei. Agora eu já não sei, mas tem lá a parte oceânica de Cuba que tem uma porrada de resort construído, operado e usado lá pelos soviéticos. E era meio que um destino de luxo, assim, né? Pro alto comissariado. Cara, quando eu fui pra Cuba, a gente deu um passeio de barco com vários caras russos no barco. Os caras... Então a tradição meio que se mantinha, porque Cuba realmente é um lugar muito bom de férias, né, cara? maneiríssimo. O Caribe. O russo, ele tem o destino de férias dele, né? Que é o Mar Negro. Vai lá pro sul do Mar Negro, caralho, tem praia. É quente, né? Não é um Brasil, né? Mas é quente. O mar é bonito e lá é o destino deles. Mas se você era, high class mesmo, tu ia pro mar caribenho. Que, é muito melhor que, caralho, tomar banho ali do lado da Geórgia, da Turquia. Eu imagino, né? Deve ser. Pois é. Enfim. Previsões sobre o fim já haviam feito antes, mas essas previsões se provaram erradas. Mas dessa vez, segundo especialistas, a sobrevivência do governo cubano parece estar seriamente ameaçada. Membros da comunidade de exilados cubanos no sul da Flórida dizem que funcionários do governo Trump têm garantido a eles que os dias do governo cubano estão contados. O governo dos Estados Unidos determinou que Cuba deve ser livre antes do final de 2026, disse Marcel Felipe, um proeminente líder cubano exilado em Miami, que preside o Museu Americano da Diáspora Cubana e afirmou ter se reunido com diplomatas americanos. Este é um plano em andamento. Cara, imagina se até o final do ano o regime cubano cai. Seria loucura. Eu acho que em termos de vitórias simbólicas seria uma das maiores. Maiores, pô. Porque, cara, você vai estar, primeiro, esmagando o Barack Obama, porque o Obama era um cara entusiasta de Cuba, né? Porque, igual todo mundo da geração do Obama era, tipo, pessoas da minha família choraram quando Fidel Castro morreu. Sabe? Coroas. Por que isso, cara? Se você era um cara de esquerda e o Obama era um cara bem de esquerda na juventude dele, você achava Cuba o máximo. Só na juventude dele? E na segunda passagem dele pela Casa Branca? E o Obama, ele tentou flexibilizar os comércios internacionais com Cuba, até o comércio americano, etc. E aí, se o Trump só chegar lá e falar, não, na verdade a gente destruiu aqui o regime do Fidel. Ia humilhar o Obama, mas mais do que isso, ia humilhar toda a esquerda, cara, latino-americana, esquerda americana, esquerda global. Ia ser só tipo, mano, Cuba, que foi um puta pedra no sapato da direita americana, principalmente, sabe, do exército americano esse tempo todo, foi uma grande humilhação o fato que o regime cubano existia, cara, sabe, ali do lado, sabe? No quintal. No quintal, e agora foi destruído, quer dizer que, tipo, meu irmão, olha só, agora a gente vai vencer, sacou? Cara, eu acho que Cuba, para a esquerda latino-americana, é a conquista, o paradigma, o caso de sucesso, caso brilhante, talvez fundação mitológica em algum sentido, da esquerda latino-americana do século XX, cara. Um cara, tipo, pergunta pro Lula, assim, José Dirceu morou lá uma porrada de tempo. Para esses caras, a ideia, o conceito, a existência de Cuba é tão cara. Eu não consigo nem colocar em palavras, porque não tem paralelo, né? Não tem paralelo para nossa geração, nada que seja parecido. É tipo o assim. Bukele pra direita, né? Só que mais. Porra, caralho. Mas é isso. É, muito mais, assim. Mas é tipo isso, assim. E a destruição, eu acho que marcaria, cara, de repente, o fim, assim, meio que... Essa geração de esquerda latino-americana, ela... Sim, acabou. Só que é isso, não é só a esquerda latino-americana que gosta de Cuba. A esquerda americana também gostava de Cuba. Bernie Sanders,
sabe? Não, a anglofonia, no geral, também olhava com muito interesse, né? Dizem que lá no Reino Unido, né? Os caras também se amarram, no caso cubano. Depois que o Fidel fez a revolução dele em 59, ele fez um tour pelos Estados Unidos, falou com o New York Times, todo mundo ficou adulando ele. Famosamente, ele é o pai do Justin Trudeau. Eu ia falar isso, o pai do Justin Trudeau tirando férias lá. O Sartre, né? Tirou férias lá. Também tem uma foto muito engraçada dele, a Simone de Beauvoir e o Fidel Castro numa lancha. Grande foto, né? O Fidel era um cara icônico. Não vou tirar isso dele, não, tá? Eu acho que, assim, em termos de líderes mundiais, um dos caras que marcou o século XX. E ele era, em algum sentido, a revolução que aconteceu na Rússia, ela já estava na perspectiva, né? Ela tinha uma noção de si como um enfrentamento ao imperialismo. E beleza, entre as potências europeias, a Rússia tá meio de cantinho ali, né? A Rússia só vira Europa depois do Napoleão, assim, de vez, né? A Rússia definitivamente se torna peça no tabuleiro das nações europeias depois do Napoleão. Antes disso era uma coisa meio... os caras são meio turcos, né? São turcos, né? São meio asiáticos e tal. Não é a nossa galera. Aí, a partir do Napoleão, eles entram. E aí, ok, tinha essa noção em si mesma na Revolução Soviética. Famosamente, o Lenin escreveu muito sobre isso. Só que o caso cubano, cara... Porra, aí é demais, entendeu? Uma ilha que era uma plantação de açúcar, depois virou um puteirão a céu aberto, explorado pelas potências coloniais do mundo e depois os Estados Unidos. Então tem a continuidade, né? A sucessão assim, Espanha e Estados Unidos. E aí, debaixo do nariz do grande Satã do Norte... Isso, é muito perto da Flórida. perto. É ridículo assim, sabe? Quão perto é. E aí consegue ter essa conquista. E aí o Fidel, porra... Ele que era um malandro, né? Um cara muito esperto, né? Apesar de ter tomado a volta do Brizola, dizem. Era um cara muito esperto. Ele usou isso, aí o marketing dele virou tudo isso, né? Eu sou o cara que disse foda-se pros Estados Unidos. Então, lugares que você jamais imaginaria que seriam impactados por Cuba foram toda a América Latina, uma porrada de país na África. Porrada de país na África. Guerrilheiros, né? Soldados cubanos participaram de uma porrada de independência na África, porque esse era meio que o branding do Fidel nesse século XX, né? A grande resistência aos Estados Unidos. Hoje em dia a Palestina, né? Eu acho que isso, inclusive, já vai apontando pra gente quem vai ser a próxima Cuba, que vai simbolizar, qual vai ser o mito fundador de uma nova esquerda no século XXI e tal. Mas o século XX definitivamente foi Cuba. Se acabou, cara, vai ter muita gente chorando, assim. Pois é. E vai ser desmoralizante num nível extremo, assim, pro campo político. Mas, enfim. E vai ser um triunfo muito grande pro Trump. Porra, também. total. Porque é uma chaga para os Estados Unidos. Não os Estados Unidos inteiro, né? Mas pro campo da direita dos Estados Unidos, com certeza. Sim. E tem que falar, né? O homem que vai operacionalizar isso é um diaspórico, né? Um membro da diáspora cubana mesmo. Que é o Marco Rubio. Pra mim faz muito sentido, assim. Tipo, quebra-cabeça fecha, ele tá com sangue nos olhos nisso. Que isso é outra parada que a gente sempre Ele vai ser meio que o grande, cara, reconquistador, assim, de Cuba, né? Cara, e isso é uma coisa que a gente sempre fala também no canal, analisando eleitoralmente Trump e tal. Latino é de esquerda? Depende, cara. Depende pra cá. Primeiro que latino é uma ficção, né? Criada pelo próprio americano, pra falar que você é meio branco, meio índio. Você fala espanhol. Mas a diáspora varia pra caralho. Então a galera que saiu fugida de Cuba é muito de direita. Famosamente, né? Os republicanos cubanos de Cuba, da Flórida, eles são hard right, assim, no geral. E odeiam o regime. Então esse tipo de coisa entra, assim, no panorama maior dos Estados Unidos, enfim. Pois é, então vamos lá. Além do petróleo, os planos do Sr. Trump também se concentraram em grande parte em eliminar o acesso de Cuba a divisas provenientes do turismo e das missões médicas do país no exterior. Mais médicos, né? O brasileiro todo mundo conhece. Disse um alto funcionário do Departamento de Estado que falou sobre a condição de que seu nome não fosse divulgado para tratar de assuntos diplomáticos sensíveis. A indústria do turismo em Cuba nunca se recuperou da pandemia de Covid-19. Beleza. Após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, o Sr. Trump suspendeu o fornecimento de petróleo venezuelano para Cuba. A Venezuela havia sustentado Cuba por muito tempo, fornecendo 35 mil barris de petróleo por dia em troca de serviços médicos prestados por médicos cubanos. Muita gente diz que o Maduro estava basicamente sequestrado por Forças Armadas de inteligência cubana, né? Que É isso, cara. O regime do Maduro só era muito retardado, muito cheio de pessoas extremamente burras. E aí meio que o Maduro precisou de uma guarda pretoriana cubana para proteger ele. E aí ele acabou sofrendo o fim de todos os imperadores que criam guardas pretorianas, né? Você começa liderando a guarda pretoriana e você termina com a guarda pretoriana te liderando, né? Dizem que era assim que estava operando o regime da Venezuela. E isso nunca vai saber. E teve um indício muito forte, né? Durante a operação americana lá no
operação especial para sequestrar o Maduro, só morreu o cubano, né? Só morreu o Lerdão, ao invés disso, só morreu o cubano. E tem muita gente que diz que é isso, né? Por que Cuba ainda existe, né? Por que ainda tem... Caralho, porque independente de economia já tinha ido, né? A Cuba pega um legado muito forte de intel, operações especiais, guerrilha, e ainda dispõe, né? Meio que concentra todos os recursos nisso, né? Então, é um país... É um serviço de inteligência com o país, né? Igual a Prússia era, né? Não é um país com exército, é um exército com país. E aí Cuba é meio que um serviço de inteligência foda de Guerra Fria com o país, dizem, né? Muitas pessoas dizem isso. Enfim, o Sr. Trump também anunciou tarifas contra qualquer país que envie petróleo para Cuba. Juntas, as medidas efetivamente cortaram o fornecimento de petróleo dos 2 únicos fornecedores, Venezuela e México, justamente quando Cuba vem sofrendo com apagões generalizados. Cuba produz seu próprio petróleo, mas apenas o suficiente para suprir 40% de suas necessidades diárias, e a falta de remessas internacionais acabaria por paralisar o país, disseram analistas. Então, o México estava meio, vou mandar petróleo para Cuba, por motivos ideológicos, ideológicos meio humanitários também, né? Porque a situação de lá realmente tá grave. Dura, né? E o Trump tá tipo, meu irmão, México, se você mandar petróleo, eu vou te botar tarifa. E aí o México ficou, beleza então. Então foda-se. Mudei de ideia. Deixa aí os cubanos morrerem de, sei lá, fome. Nem fome, né? O hospital não consegue operar sem energia, tipo, só terem uma vida horrível, terem uma morte horrível. O Sr. Trump afirma que os Estados Unidos estão em negociações com os principais líderes cubanos, mas não deu muitos detalhes. Cadê? O governo cubano recusou-se a comentar para essa reportagem. O vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernando de Cosío, disse à agência de notícias EFE que mensagens foram trocadas com o governo Trump, mas negou que qualquer diálogo estivesse ocorrendo. Ele descartou qualquer discussão sobre mudanças políticas ou econômicas, observando que os Estados Unidos não têm mais influência em tais assubas do que Cuba teria ao ditar como os agentes do ICE deveriam conduzir batidas contra imigrantes em Minneapolis. Vai se fuder, tá ligado? Tipo assim, mano, que palhaçada. Por que o Carlos Fernandes de Cosío tá gastando o tempo dele lendo o que o ICE tá fazendo em Minneapolis, sabe? Tipo, a população tá passando fome, brother. Se as pessoas pensam que existe divisão dentro do governo cubano, divisão dentro das forças políticas em Cuba, e uma disposição de ceder à pressão e agressões injustificadas e imorais dos Estados Unidos, essa é uma interpretação equivocada. Então, é isso. Tem esse Juan Trino aqui, observou que Cuba não entrou em colapso nem mesmo na década de 90, durante a crise conhecida como período especial após a queda da União Soviética. A situação hoje é pior, né? Tipo, mas eu acho que talvez o também. choque em 90 foi maior. Foi mais brusco, né? Foi mais brusco, mas hoje não recuperou e cai mais. Continua caindo mais cada vez mais. Né? Então... Todos olharam para Cuba esperando que ela caísse e perderam a aposta, disse ele. Presidente após presidente dos Estados Unidos perdeu essa aposta. Ainda assim, uma rara coletiva de imprensa realizada na semana passada pelo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pareceu reconhecer a gravidade do problema do país. Ele descreveu planos para racionar o suprimento limitado de petróleo nacional de Cuba para expandir a energia solar e eólica, mas não mencionou garantia de novas importações de petróleo. Não sei como, né? Com que dinheiro, né? Com que tecnologia? Com que tecnologia, né? Tipo, ele vai conseguir importar da China a energia solar? Ou será que se ele tentar fazer isso, o governo americano vai só tomar um navio? Eu acho que, inclusive, Cuba é um caso interessante para você entender. China também, né? Meio como a China se corresponde com o mundo. Cara, mostra um tremendo desinteresse pelo caso cubano. Ou seja, não só o paradigma do século XX, né, esquerdas ocidentais do século XX, não chega tanto na China, é outra cabeça, como eles também não são muito provocativos, sabe? Não tem intenção de ficar cutucando os Estados Unidos, ou rivalizando, né? O China poderia forçar uma abertura brusca, sei lá, uma porra assim, ou significar rapidamente o regime cubano. Não mostra interesse. Pois é. O governo cubano enviou mensagens contraditórias à administração Trump, publicando uma mensagem contundente nas redes sociais, mas também emitindo uma declaração mais moderada. Cuba propôs renovar a cooperação com os Estados Unidos em questões como contra-terrorismo, combate à lavagem de dinheiro, prevenção ao tráfico de drogas, segurança cibernética, tráfico de pessoas e crimes financeiros. Ao mesmo tempo, Cuba também tem como alvo Mike Hammer, chefe da embaixada americana em Havana, com pequenos grupos de apoiadores do governo hostilizando e chamando de assassino, que é um profundo retardado. O veículo diplomático de Hammer foi cercado por manifestantes 5 vezes quando ele deixava reuniões em várias cidades cubanas, episódios conhecidos em Cuba como atos de repúdio, sabe? Tipo, tudo isso é uma palhaçada assim. É uma bobajada, né? Enfim. Mas aí, cara, é isso.
o governo Trump aparentemente está querendo que essas concessões sejam feitas de forma semelhante ao que ocorre na Venezuela, mas o governo cubano ainda não está abrindo, né? E parece que não tem ninguém numa posição semelhante a Delcy Rodrigues, sabe? Então se você sequestrar o cara principal, meio que não vai aparecer um número 2 que vai colaborar contigo. E, cara, um tempo atrás rodou, né? Também teve uma comemoração do aniversário da Revolução em Cuba, que apesar de estar todo mundo segurando velas, né, o que é emblemático, tava bem cheio, assim. Então, em algum nível, tem adesão ao regime dentro de Cuba, por incrível que pareça. Cara, de novo, muitos anos de uma educação e de uma sociedade que... Cara, quando Cuba for aberta, Cuba vai parecer um lugar estrangeiro, assim. Vai parecer, cara, uma outra civilização, em muitos sentidos. Isso é de quem foi lá, cara. A sociedade onde o ponto mais alto é o médico, o homem mais rico é o taxista, o Shudra é o advogado. Isso eles estão certos. E o governo é basicamente, cara, uma operação de Intel internacional. Aí você vai falar, aí tu vai abrir essa sociedade e falar assim, galera, taxista não ganha tanto dinheiro assim. Volta a plantar açúcar. Exato. Volta pro campo, tal. Vai parecer muito estrangeiro. E os valores também, né? E em muito sentido, a educação cubana é muito eficiente em imprimir esses valores nas pessoas. Elas fogem, cara, muitas vezes por dificuldade mesmo, assim. Não é porque, eu odeio o comunismo, eu odeio o Fidel. Não. Foge porque... Meu irmão, eu tô passando fome, eu tenho que ir embora, senão eu vou morrer. Aqui o Obama com o Raul Castro, né? Pra você ver como o Barack Obama foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Por longa margem, larga margem. As negociações de 2013 entre o Obama e o Raul, né? Foram tão secretas que nem mesmo o Departamento de Estado tinha conhecimento delas. As discussões mediadas pelo Vaticano, 2013, Papa Francisco, esquerdista latino-americano. Mas sério, pô, é isso. Ele era mesmo. Levaram à retomada das relações diplomáticas e a um breve período de aumento de viagens. Discípulo de Pachamama, né? Pois Papa é. Francisco. E aí, as discussões giraram em torno da ideia de que abrir Cuba a mais negócios privados e melhorar as condições de vida da ilha, né, levaria a uma mudança de regime. O que é profundamente retardado, né? Tipo, é a mesma lógica do Obama com o Irã. Tipo, não, eu vou dar esse dinheiro pro Irã e eles vão ficar legais. Cara, e aí, quando você me decepcionar, eu te bombardeio. É tipo, você dá dinheiro pro seu inimigo e aí você acha que ele vai ficar bonzinho por causa disso. Isso é uma parada tão retardada, sabe? Aí o Obama tentou isso com Cuba, guess what? Não deu certo. Tentaram com o Irã, não deu certo. Aí o pensamento do Sr. Trump é o oposto, que o colapso econômico e social também levará à queda do governo. E aí, cara, parece que eles literalmente estão fazendo bloqueio naval agora, né? Então essa outra matéria é o seguinte: uma análise dos movimentos de navios mostra que o governo Trump está isolando a ilha em um dos seus momentos mais vulneráveis. Então, cadê? Cuba enfrenta o primeiro bloqueio efetivo dos Estados Unidos desde a crise dos mísseis de Cuba. Está ficando sem combustível rapidamente, o que leva o país a uma crise humanitária, seu governo à beira do colapso. Os petroleiros cubanos praticamente não deixaram a costa da ilha nos últimos meses. Aliados ricos em petróleo interromperam os carregamentos ou se recusaram a prestar auxílio. Os militares dos Estados Unidos apreenderam navios que apoiaram Cuba. Ou seja, pô, você tá apreendendo um navio, isso é um ato de guerra, desculpa, assim, não tem como não ser. Eu entendo que, tecnicamente, o governo Trump tá falando que não é um bloqueio. Porra, brother. Sabe? Só não tá usando a palavra, né? Efetivamente. Só não tá afundando o navio, mas tá sequestrando ele. Não, inclusive, o imaginário, quando as pessoas falam embargo cubano, é isso, né? Nunca foi. Agora é. É literalmente isso. E, nos últimos dias, embarcações que percorriam o Mar do Caribe em busca de combustível para Cuba não encontraram nada ou foram interceptadas pelas autoridades americanas. Na semana passada, um navio-tanque com destino a Cuba consumiu combustível durante 5 dias para chegar ao porto de Curaçao, mas partiu sem carga, segundo dados de rastreamento de navios. 3 dias depois, a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou um navio-tanque carregado com óleo e combustível colombiano a caminho de Cuba, que havia chegado a menos de 110 km da ilha, conforme mostraram os dados. Ou seja, estava perto, mas não estava tão perto, né? Mesmo assim, os caras foram lá e interceptaram. Embora o presidente Trump tenha prometido interromper o envio de petróleo para Cuba, o governo Trump não chegou a chamar a sua política de bloqueio, mas está funcionando como um. Então, cara, é isso, né? Pô, tá fazendo um bloqueio naval a Cuba. Isso é um bloqueio naval. E bloqueio naval é um ato de guerra, sabe? Então é isso. O governo dos Estados Unidos chamou sua política de 62 de quarentena para evitar o uso da palavra bloqueio, que legalmente poderia ser interpretada como um ato de guerra. O governo Trump também evitou usar a palavra bloqueio. Só que, vamos ser sinceros, é um bloqueio. O governo Trump já mostrou que ele meio que tá cagando pra lei internacional,
sabe? Em vários aspectos, em vários sentidos. sentidos. O tempo inteiro fica demonstrando isso. Cara, por que você só não chama essa merda de bloqueio logo, sabe? Cara, honestamente, o governo Trump preocupa. Eu acho que provavelmente tem a ver com a facção que tá operando isso, né? Tem vários grupos operando dentro do governo. Todo governo tem vários grupos, várias panelas operando ao mesmo tempo. Trump, como pessoa física, tá cagando pra reputação, notoriedade, comunidade internacional, mas o grupo que tá operando isso do Rubio, mais cauteloso, né? Mais profissional até, posso ser honesto. Que não chova... porra, não tem uma tempestade no Rio de Janeiro, mas o Trump é muito menos profissional do que o Rubio, que é um cara de legado, antigaço, Partido Republicano, e deve enxergar isso como uma questão personalíssima dele, em muitos sentidos. Então tá sendo cauteloso e tal, vamos ver até que ponto vai ser eficaz, sabe? Pois é, cara. Porque pra mim o negócio é... Pode ser só sadismo que eu penso assim aqui. Quem tinha condição de fugir, fugiu. Quem sobrou, cara... Provavelmente ou é muito novo, ou muito apegado, ou muito velho, ou deficiente, ou tem, de alguma forma, um meio de vida razoável. O cara só é muito preguiçoso também, uma pessoa com low agency, sabe? E o bloqueio vai se provar só como sadismo, né? De forma geral. O governo cubano, que é sádico, né? Sádico pra caralho. Exato. A esse ponto, cara, eu acho que é o seguinte, desculpa, não tem como você operar uma guerra sem petróleo, sabe? Eu imagino que o exército cubano tem alguma reserva de petróleo especial pra... Mas, cara... Mas deve ser pouco. Deve ser pouco, cara. E eu acho que uma hora ou outra, nos próximos meses, eles vão começar a consumir essa porra. Cara, vai chegar uma hora que, se o exército americano quisesse, ele poderia só embarcar em Cuba e chega lá pro Raul e fala... Não pro Raul, né? Pro cara, enfim. Chegar no defunto do Raul. Chega lá, exato. Chega pro cara e fala aí... Agora quem manda aqui, ó... É nóis. Don Marco, Don Rubio, entendeu? Caldicho. Eu acho que seria humanitário, cara, pra Cuba, de verdade. Eu acho que abertura a esse ponto, uma invasão boots on the ground seria humanitário. Eu acho que Cuba é um lugar pequeno, cara, indefeso, sabe? Eu imagino que uma operação militar seria trivial. Tipo, você destrói as defesas antiaéreas, igual fizeram na Venezuela, você destrói os radares. Eu imagino que se você for fazer uma full guerra, tipo, boots on the ground, assim, não só sequestrar, você vai ter motivo pra destruir o equipamento militar de Cuba, que eu imagino que deve ser relativamente pequeno, deve ser uma merda também. Cara, você destrói essa porra toda. Pra caralho. E aí você vai lá e derruba o governo. Ah, mas aí vai morrer cubanos, vai. Mas guess what? Eles já estão morrendo de fome, cara. Sabe? Eu acho que no médio prazo seria coisa humanitária a se fazer. Eu acho que se os Estados Unidos não tivesse traumatizado com a experiência do Iraque e do Afeganistão, que eles mandaram boots on the ground pra, enfim, alcançar objetivos, né, meio democráticos, assim, até que ponto eram legítimos, eu acho que não. No caso do Saddam, mais ou menos, até, eles ficaram traumatizados porque virou um quagmire de mais de 10 anos, eles gastaram $1 trilhão, aí teve insurreição, teve ISIS, sabe? Cara, foi isso pouco efetivo, não vai ter ISIS em Cuba, sacou? Se você derrubar o governo cubano, não vai ter guerrilha na montanha, sabe? E grande parte do problema da guerra do Iraque e do Afeganistão... Foi o que o Fidel fez, né? Foi. Mas o governo americano tinha abandonado o Fulgêncio Batista. Eu tô zoando. Cara, eu concordo com você, já no número grau, eu acho que intervenção em Cuba é muito menos retardado que a intervenção no Iraque. É muito mais honesto também, entendeu? O argumento americano pra entrar no Iraque e fazer o que fez... A arma de destruição em massa era só mentira, pô. E no Afeganistão a mesma coisa também. Enfim, acho que é muito mais razoável e tem chance, de novo, de ser uma parada delta positivo para a humanidade, assim, né, como um todo. É óbvio que os Estados Unidos não operam dessa forma. Cada dia menos a política externa americana é idealista. Cada dia menos. Aí viu um breve ápice ali, né, depois do 11 de setembro, e aí ela retoma o seu pragmatismo, que é natural, muito mais natural. Exato. E eu acho que Cuba deveria operar... Vamos supor, se eu fosse o Trump e chegassem para mim, cara... Qual é o seu caso maximalista mais, tipo, ainda realista? Invasão. Você invade, talvez não agora. Deixa eles sangrarem mais um pouco, aí você invade. E faz uma invasão, tipo, megalomaníaca mesmo. Não é tipo, não vai ser poucos homens. Não, bota, sei lá, 100 mil homens, 1 milhão de homens. Eu não faço a mínima ideia quanto seria razoável pra ocupar Cuba. E aí depois você derruba o governo, tenta fazer êxodo de volta, né, dos cubanos da Flórida, etc., pra Cuba. Bota as empresas americanas de açúcar, de tabaco e etc. para começarem a produzir lá. Eu acho que Cuba ia bombar economicamente num nível retardado, porque Cuba é disparada a melhor ilha do Caribe economicamente, assim.
E depois você governa Cuba igual Porto Rico. Fica como uma colônia, essencialmente, né? Um território. E aí fica meio isso ad infinitum, sabe? Tipo... Aí, eventualmente, se entrar um democrata e ele quiser democratizar Cuba e tal, beleza, sacou? Não. Mas aí você meio que já estabilizou o lugar, você já fez com que a ilha voltasse a ser produtiva, você gerou business para empresas americanas e tal. É isso. Trump, o Teddy Roosevelt não é teu herói? O William McKinley não é teu herói? Eles fizeram isso, cara. O Teddy Roosevelt, o McKinley fez a guerra contra a Espanha, que conquistou Cuba e Porto Rico, Filipinas, etc., para os Estados Unidos. O Teddy Roosevelt lutou nessa guerra. Serviu como voluntário, né? Como voluntário. Os Rough Riders. Sabe, eu acho que, cara, teria tudo a ver. Eu acho que seria bom para todo mundo, assim. Eu acho que a única coisa que seria ruim seria os Penicans iam ficar tipo, o Trump prometeu que não teria uma guerra, bababá. É tipo, irmão, desculpa. Essa é uma guerra que vale muito a pena ser lutada, sabe? Nego ia talvez ficasse meio chateado, com medo de virar um Iraque 2, mas depois do sucesso, que sem dúvida ia ser um sucesso isso daí. Muito rápido, né? A galera ia ficar tipo, não, realmente foi bom, sabe? E aí você ia entrar pra história como o presidente... O Trump não tem essa ambição de ampliar o território americano? Que ele fala sobre anexar o Canadá, anexar a Groenlândia. Caraca, Cuba tá aí, cara. Mano, tá muito mais propenso a ser anexado do que o Canadá, tá ligado? Ou a Groenlândia, que é de um aliado. Poxa. Às vezes eu tenho a impressão que eles querem que o governo fale por conta própria, sabe? Ou desista. Que isso seria uma vitória em termos de ideia, né? Seria menos custosa em capital político. Não, seria menos custoso em capital político, mas eu acho que seria em termos conceituais, um conceito superior até, entendeu? Então falar, Cuba é um experimento que fracassou. Se mostrou com o tempo, cara, incapaz de se governar, de dar o mínimo de condições. Quando o governo acabou, esse era o padrão de vida, era uma merda, era, sei lá, equivalente a antes da Revolução, ou pior do que antes da Revolução. E aí foi um experimento que deu errado. Eu penso que talvez a lição, né, seja mais poderosa se fosse por esses motivos. E aí você também vê que o ideário do regime ele ia desfalecer, natural, nesse cenário. Então, o governo desistiu, abandonou seus preceitos, fez uma abertura por livre e espontânea vontade e cedeu, né? Nesse cenário, você não precisa descubizar Cuba, né? Sim. No cenário que você entra, pisa, depõe, governa, é um cenário que você... eu não sei até que ponto, né? Precisa de intel para saber isso, mas você pode ter um reavivamento, né? Um mal-estar ali. Não acho que poderia virar um problema a longo prazo, sabe? Mas talvez o caso cubano ser concluído de uma forma agressiva talvez fosse uma lição menos poderosa, uma vitória menor. Mas eu também eu acho que, cara, honestamente, eu acho que o governo vai desistir, cara. Você acha? O governo cubano, eu realmente acho. Eu não sei não, cara. Eventualmente, cara. A parada é que... É aquilo, se eu fosse o líder de Cuba, eu ia estar pensando, cara... Se o Trump chegar com a mesma oferta que ele chegou pro Maduro pra mim, que é tipo, toma aqui, vou te dar 50 milhões de dólares, você vai passar o resto da tua vida na Turquia de boa, e aí a gente vai governar teu país, eu aceitaria. Se eu fosse o Maduro, eu teria aceitado também. Uhum. Dizem que o Maduro não pôde aceitar, em parte por causa da porra da guarda pretoriana dele, sabe? De cubanos. Mas se eu fosse o líder de Cuba, eu aceitaria esse deal. Mas se for impossível aceitar esse deal, cara, às vezes você não tem o que fazer, cara. Às vezes você... ser um ditador, você não vai desistir, você vai, cara, ficar hasta la muerte, assim, custa o que custar. Você vai fazer o sacrifício de milhões de pessoas morrendo de fome, tipo... Pô, cara, ele é um ditador, né? Você não entra no ditador business pra não fazer ditador things, sabe? Mas, com relação a uma possível guerra dos Estados Unidos em Cuba, você vê a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, né? Que em inglês chamam de Spanish-American War. Como é em português, cara? Eu nunca ouvi... Guerra Hispano-Americana. Guerra Hispano-Americana. Boa, você sabe muito de guerra. Cara, durou menos de um ano, cara. É muito rápido. Sabe? E foi uma guerra muito mais do que Cuba. Foi contra a Espanha. Foi contra a Espanha, que era um país de merda comparado aos Estados Unidos na época, mas com delta menor do que Cuba hoje tem com os Estados Unidos de hoje. E foi uma guerra que foi em Cuba, Porto Rico e nas Filipinas. Foi uma guerra maior. E teve boots on the ground em Cuba, a gente falou, o Teddy Roosevelt foi pra lá, sabe? E durou menos de um ano. Eu acho que se os Estados Unidos quisessem fazer uma guerra em Cuba, daria pra fazer uma guerra estilo Trump, sabe? Porque você vê, o Trump não gosta de guerra longa. A guerra de Israel contra o Irã, que teve ano passado, o nego tá chamando de guerra de 12 dias, guerra de 7 dias, sei lá, entendeu? Uhum. A operação do Maduro não durou nem um dia, cara. Durou horas. Horas. Sabe? O bombardeio ao Irã também foi uma noite, né? Foi uma noite, exatamente. Só Óbvio por uma noite. que boots on the ground ia ser mais de uma noite.
Mas, cara, sei lá, cara, se a prioridade do Trump é resolver essa porra rápido, talvez, se você for com pressão suficiente, sabe, equipamento suficiente, homens o suficiente, ia ser rápido. E Cuba não é o Vietnã, não é o Iraque, não é o Afeganistão que é do outro lado do mundo. A gente não viu que o Afeganistão é literalmente antípoda dos Estados Unidos, sabe? É o ponto mais distante, mais inóspito possível dos Estados Unidos, né? Exato. Paquistão e Afeganistão, ali, a região. Tipo, cara, vamos... Pra deixar bem claro Pra quem aqui... duvida que a gente tá no Rio de Janeiro. Exato, pra quem duvida que a gente tá no Rio de Janeiro. Use seu bordão, pessoal. Os Estados Unidos, tá? Tá aqui, lição básica de geografia. O Iraque tá aqui. O Afeganistão tá aqui. Sabe? Nem sequer tem acesso ao mar. O Vietnã é aqui. A Guerra da Coreia é aqui. Essas são as guerras que os Estados Unidos lutou desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente, né? Tem alguma outra? Informal não, né? Exato. Fez uma bagunça aí pelo mundo árabe inteiro, mas... Fez coisa no... Participou também do... Sabe, nos Balcãs, fez coisa na Somália. Brother, Líbia. Cuba é do lado Iêmen. dos Estados Unidos, cara. Sabe? É. Não dá pra você comparar com... Não dá pra comparar com o que seria uma guerra do Vietnã, entendeu? Não, né, fudendo. Cara, eu acho que o ganho de legado é muito grande, assim. Mas Pro Rubio e pro Trump. Pro Eu acho Rubio que e pro Trump. pro Rubio ele vai entrar pra história como, tipo, cara, o libertador de Cuba. Ele ia ser uma figura no tamanho do San Martín, no tamanho do Bolívar, pra história cubana. Tô falando sério, pô. acho que não. Eu acho que seria, mano, sem sacanagem. Acho que não. Vai. É isso, todo tipo de coisa dá pra ser trabalhado, sabe? Não, mas você quer que seja. Não, eu acho que daria pra ser, E pro Trump, se ele transformasse Cuba numa colônia estilo Porto Rico, eu acho que ele iria conseguir o que ele quer, que é expandir o território americano, sabe? Eu acho que seria, cara... Eu acho que o governo realmente vai colapsar, assim. Sem energia elétrica, cara, você volta pro século XVIII, assim, né? 19. Eu acho que o Talibã não tinha energia elétrica quando eles estavam lutando contra os Estados Unidos. Eles não desistiram. Não, quando eles estavam lutando, mas o Afeganistão tinha, pô. Sim. Quem tava vivendo lá em Cabul tava de Mas boa. a parada é essa, o Talibã nunca desistiu, sabe? Kafta, no freezer, esperando a hora do almoço. Shawarma, girando a base de eletricidade, entendeu? Eu realmente acho que o governo vai entrar em colapso, cara, antes do final do ano, assim. Eu torço um pouco, né? Não dá pra saber ao Será certo. que tem um polymarket sobre isso, cara? Seria bem interessante. Vamos ver. Cuba. US Strike... Cara, o strike não faz o menor sentido. Aí, em termos de... Tá dando pra ver? Tá, né? Ó. Em termos do Miguel Dias-Canel cair, até metade do ano, nem até o final do ano. Tá com 35% de chance de aposta. Os Estados Unidos fazer um strike em Cuba, 26% até o final do ano. Invadir, 11%. Sabe? Então, tem uma outra aposta aqui que tá até passagem mais alta. Se alguém quiser fazer arbitragem, cara... Sair, não, se bem que tá igual. Então, cara... Você acha que até o final do ano a chance é de cair, né? Eu também, sabia? Acho que o governo vai ruir, cara. Acho mesmo. Porra. Porque assim, é isso, né? Pô, o tirano, né? Nada tira ele do poder. Por isso que ele é o tirano, né? Mas eu acho que tem um... Cara, tem um limite, assim. Né? Tem um limite até Físico, onde você né? pode regredir, cara. Tem uma barreira ali humana, né? Que é, caralho, a gente vai realmente voltar a andar de carroça, sabe? Pô, eu realmente agora vou ter que preservar minha comida no sal. Tipo de porra. Caraca, realmente, né? Dá 6 horas, a cidade vira um breu. Sim. Tem que ligar vela no meu quarto. Se tiver vela, não sei se tem pra todo mundo, entendeu? Então a minha aposta é essa. Mas é isso, pessoal. Enfim, esse foi o Novos Casos de hoje. Entre no site www.novoscasos.com.br para ter acesso a conteúdo extra, gratuito e pago. 2 planos, uns 15 de 30. A gente não tá fazendo propaganda do Votari e nem do site, mas agora você pode pagar o site no Pix. Nós É somos verdade, dois paguem o retardados. site no Pix. Dá liberado o Pix, somos 2 retardados mentais. Mas faça isso aí, então assina lá no Pix agora. E fora isso, nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos classes, arroba pessoa. Valeu. Obrigado.